Oi, pessoal, boa tarde a todos. Olha, então veja, hoje o nosso assunto ele vai ser mais rápido. Nós vamos falar então de um dos povos então mais importantes da história, que são os fenícios. Nós vamos observar então que os fenícios eles fazem parte de uma das mais importantes civilizações do mundo, uma das civilizações da antiguidade, a civilização fenícia. A gente vê então que eles viviam próximo à Palestina, próximo à Síria, próximo a Israel, e a gente vê que eles viviam em uma região que hoje corresponde ao território do Líbano, lá em um território do continente asiático. A gente vê que os fenícios eles ficaram conhecidos mundialmente por serem grandes navegadores, por serem povos do mar. A gente pode ver isso então, que por isso então eles ficaram conhecidos como povos do mar, pois foram então grandes mercadores marítimos e que contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. A gente vai observar então, pessoal, que existiam três grandes povos na antiguidade, ou seja, antes do nascimento de Cristo e alguns até mesmo depois do nascimento de Cristo. A gente vai observar então que ela é chamada de os hebreus, que nós estudamos com Abraão, vimos também os fenícios, que vamos iniciar hoje, e temos também os persas, que vamos estudar na próxima semana. A gente vai observar então, inicialmente nós temos que observar onde é que eles viviam. A gente vê que os fenícios, a civilização fenícia, ela existia em uma região que nós chamamos de atual Líbano, que fica lá no território asiático, que tem uma setinha aí vermelha marcando no slide. A gente vai observar que os fenícios localizavam-se na parte oriental do mar Mediterrâneo, em uma pequena faixa de terra, ou seja, um pequeno território, onde hoje é o atual Líbano. A gente vai observar então que eles estavam localizados próximo ao mar, próximo às montanhas, e a gente vê que eles não tinham terras muito boas para se não tinha terras muito boas então para se plantar. Então a gente vê por não ter terras suficientes para plantar, pela terra não ser muito boa para se plantar também porque não era fértil, a gente vê então que eles pensaram que, já que eles tinham madeira suficiente para plantar, que eles então tinham madeira suficiente para cortar e fazer navios, e eles estavam próximos ao mar, a gente então vê que ele então pensou, já que nós não podemos plantar, porque nós não temos uma terra fértil, uma terra boa, então nós podemos desenvolver o comércio através do mar. Foi a partir daí que eles começaram então a desenvolver o comércio marítimo, o comércio através do mar. Então eles produziam produtos lá no Líbano e saíam pelo mar Mediterrâneo vendendo para os países da Europa. E a gente vai observar então que a partir desse momento a gente tem que entender como é que eles estavam então organizados. Primeiro, a organização política. A gente vê que as cidades então da Fenícia, elas eram cidades independentes uma da outra, ou seja, eram cidades-estado. Cada cidade ela tinha a sua lei, a sua economia, a sua política, e a gente então vai observar que assim eles eram independentes. Então a gente vê que cada cidade ela era chamada de cidade-estado porque ela era uma cidade independente uma da outra. Não existia apenas um rei para todos os fenícios, mas sim cada cidade era independente. A gente vê que as principais cidades da Fenícia eram Biblos, Sidon, Tiro, Ugarite, Beritos, eram cidades então, cidades-estados. A gente vê também essas cidades-estados, elas tinham um grande poder sobre o mar. Então se fala em história que os fenícios eles tinham uma forma de organização política chamada de talassocracia. Talos significa mar, cracia poder, o poder sobre o mar. Então a gente vê que esses povos ficaram conhecidos como os grandes navegadores. A principal cidade então dos fenícios era chamada de Tiro, que foi considerada durante muitos séculos como a mais importante cidade fenícia, como um dos portos mais movimentados do Oriente. A gente vai observar então que, para sobreviverem, além de se organizarem, cada cidade ser independente uma da outra, eles também precisaram desenvolver a economia. E a economia dos fenícios, então, elas foram baseadas em quê? A gente vai observar então que os fenícios eles tinham uma economia que era muito diversificada, eles produziam vários produtos. Eles vendiam azeite, cereais, o vinho, artigos de luxo, vendiam pratos de ouro, garrafas de marfim, enfeites de prata e de bronze, vendiam cerâmica, perfumes, produtos de vidro e também, principalmente, tecidos.
esses tecidos que eles vendiam, eles tinham a cor vermelha, ou seja, eles vão terem uma cor vermelha porque eles produziam uma tinta que era retirada de molusco. E a gente vê aqui, por exemplo, alguns produtos que eram feitos pelos fenícios. A metalurgia, produtos de metais como de bronze e ferro, joias de ouro e prata, fabricação de vidros, principalmente transparente. Havia a fabricação de tecidos com a cor avermelhada e havia também a madeira, não é? Produtos de madeira como embarcações. Então a gente vê que esses então eram os principais produtos. Vocês vão observar aí que para produzir a cor vermelha, eles retiravam do mar o molusco, e desse molusco chamado de mures, a gente vê então que ele espremia, retirava um líquido vermelho, e esse líquido ele produzia uma tinta para ser utilizada nos tecidos. A gente vê quem utilizava esses tecidos, claro, né, era a população rica, como sempre. A gente vê, além de ter esse tecido muito, muito importante lá para o desenvolvimento deles, a gente vê que também eles tinham uma madeira muito boa, que era utilizada para produzir os barcos, que era chamado de cedro, certo? Então a gente vê que a própria bandeira então do Líbano ainda hoje, ela tem uma árvore que representa o cedro, que é da antiga civilização fenícia que formou o atual Líbano. Então a gente vê que eles realmente tiveram grande importância durante a antiguidade. E a gente então começa então a perceber como é que estava organizada a sociedade dos fenícios. A gente vê então que os fenícios estavam organizados da seguinte forma: eles eram formados por aristocratas, grandes comerciantes, que eram os que tinham mais direito, mais benefícios. Abaixo havia os sacerdotes, grandes comerciantes, chefes militares. E a parte mais baixa da sociedade era formada por quem? Pelos marinheiros, pelos artesãos, camponeses e também pelos escravos. E o que os camponeses produziam? Eles tinham que entregar parte ao Estado. Pessoal, então, quando a gente fala então da economia dos fenícios, a economia dos fenícios era baseada no quê? No comércio. O comércio artesanal. A gente vê então que eles produziam peças para serem vendidas para outros povos. Então, o comércio artesanal era a principal. O comércio artesanal então era a principal fonte de riqueza da economia então dos fenícios. Em seguida, nós temos aí a representação de uma peça, né, produzida pelos fenícios há muitos anos atrás. E a gente vê então que muitas vezes nós temos aí a representação deles em todo o território europeu que eles revendiam seus produtos. E para a gente finalizar então, que a seguir vocês têm outro vídeo. Pronto, que a seguir nós temos outro vídeo então, vendo como foi que eles foram dominados. A gente vê que eles tiveram grande importância no mundo. Inclusive a gente vê que eles tinham uma religião que era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. A gente vai observar então que entre esses deuses haviam vários. Vou mostrar a vocês uma definição mais clara. Nós temos então a religião. Eles acreditavam em 3 deuses principais. Havia El, que era o deus máximo. El, eles acreditavam que era o criador do mundo. Havia Asherah, que era então a deusa mãe, a deusa do mar, a deusa das colheitas. E havia Baal, que sem dúvida era um dos principais, que era filho de El e Astarte. A gente vê que ele era o deus da tempestade, das montanhas, e também o deus da fertilidade. A gente vê que ele era conhecido como cavaleiro das nuvens, mestre das terras, e a gente vai observar então que também ele poderia assumir, na ausência do pai, o reino, o seu governo. Então a gente vê então que eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E a gente vai observar então que uma das grandes criações então dos fenícios, e que representa a sua grande importância para o mundo, vai ser então a criação do quê? A criação do alfabeto. A gente vai observar então que eles então criaram o alfabeto como uma forma de quê? De facilitar a comunicação entre as pessoas. A gente vai observar que, como eles eram comerciantes, eles precisavam viajar, a gente vê que ele tinha muita dificuldade em se comunicar com as pessoas de outras línguas. Então a gente vê que eles então decidiram então utilizar o quê?
criar então uma nova forma de que as pessoas elas pudessem se comunicar melhor, que elas então a partir daquele momento, se além de se comunicar, elas pudessem facilitar entre elas. A gente vê então que eles decidiram então criar sinais, criar letras, e essas letras elas poderiam formar palavras. Cada letra ela iria representar um som. A gente vê que eles utilizaram então um alfabeto criado que utilizava 22 letras, porque tinha apenas consoantes. A gente vê que as vogais serão criadas depois pelos gregos. A gente vê que ela foi mais útil do que as letras, a escrita utilizada pelos egípcios, que chegava até 600 símbolos, que era muito difícil de ser decifrado. Então, porque utilizava imagens. Cada imagem tinha um significado diferente. Já os fenícios, então, foram eles então que criaram o alfabeto que nós utilizamos hoje. E por isso eles são estudados e merecem ser lembrados pela criação do alfabeto que será a sua grande criação. E aí nós temos a representação do alfabeto dos fenícios. A seguir a gente vê que eles também dominaram vários povos. A gente vê que eles dominaram um território chamado de Cartago. A gente vê que esse território chamado de Cartago ficava lá no norte, no território da África, no norte da África, e a gente vê por muitos anos dominado pelos fenícios. Com o passar do tempo, a gente vê que os fenícios entraram em guerra com os romanos e acabaram perdendo as guerras. A gente vai observar então que vários motivos levaram ao fim do poder dos fenícios. A gente vê que os fenícios então eles começaram a ser dominados por vários povos, pelos persas, por Alexandre o Grande da Macedônia, e vai ser então dominado também pelo Império Romano,